Você sabe o que fazer quando você está elaborando a sua lista de referência e percebe que não tem a data no documento? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre quando falta data. Houve uma modificação recente da ABNT que antes era possível fazer a especificação da falta de data simplesmente colocando S.D entre colchetes, que significava justamente sem data, né? Sine data no latim. Isso caiu, passou a ser errado fazer este tipo de indicação. Ok? Então, nós temos que atribuir uma data. O pesquisador deve atribuir uma data, tá bem? Então, não é mais permitido o uso de sem data. Caso não se localize a data, no caso, o ano da publicação, deve-se indicar, primeiramente, em existindo, o copyright. O copyright é copyright em inglês, desculpem a pronúncia, ele é este símbolozinho aqui, ó, que nós encontramos no verso da folha de rosto das obras. Tá bem? Então, é o copyright, que foi aportuguesado desta forma aqui, copyright. Se você não tem a data da publicação, você deve procurar no verso da folha de rosto o copyright. E aí você vai ter uma data de copyright e deverá usar esta data. Mas veja que não necessariamente a gente vai ter esses elementos de copyright como sendo a data da publicação. Você pode ter uma publicação do ano atual, de 2021, a edição de 2021, só que é uma obra lá dos anos 60, 1968, por exemplo. Então vai estar o copyright de 1968, ou seja, vai estar o direito de cópia, né, o direito autoral sobre o original de 1968, ainda que nós estejamos com um exemplar de 2021, tá bem? Então, a gente não pode indicar o copyright como se fosse edição. Por conta disso, foi feita uma forma de se referenciar o copyright, que é com C minúsculo, antes do ano. Antes do ano. É importante isso daqui para que a gente faça a diferenciação. Então, se em algum momento eu encontrar lá nas referências alguém falando, por exemplo, assim, ó, Silva 2009 C e ver Silva C 2009 são duas informações completamente diferentes. Silva 2009 C é aquele caso em que este autor Silva tem várias obras publicadas em 2009, então se colocou lá 2009A, 2009B, 2009C, para diferenciar essas obras. Então, no momento que eu estou fazendo a referência, no caso da obra 2009C, o C de
depois da data, eu estou dizendo que é a terceira, no caso, né? A, B, C. É a terceira obra que consta lá nas minhas referências do Silva que ele publicou neste ano. Entretanto, se eu vejo o C antes de uma data, significa que eu estou me referindo ao fato de que eu não tenho a data daquela edição e precisei usar a data de copyright. Então, é isso daqui que está sendo referenciado. Tá bem? É muito importante porque teve essa mudança na norma, pouca gente se atentou, até eu mesmo, logo que mudou a norma, não me atentei, e começou-se a publicar manuais indicando exemplos com este C antes, sem dar a devida explicação. Então, há manuais de universidades, inclusive, em que se fez o manual e não fez a devida explicação. Então, é importante a gente entender esse ponto. C antes da data, por conta de que não tem a data da edição e utilizou-se o número do copyright. Tudo bem? Tudo bem. Sim, professor, eu já entendi que eu vou usar a data do copyright quando não tiver data. E se não tiver copyright? For um documento tridimensional, que não tem um copyright, for um livro que de repente não tem o copyright, não tem o copyright de uma escultura, de uma obra de arte. E aí, o que eu faço? Posso colocar sem data? Não, não posso colocar sem data. Então, caso não localize o ano da publicação, nem mesmo o copyright, aí deve-se indicar um ano presumido entre colchetes, conforme descrito abaixo. Então, sempre que a gente encontrar em uma referência um ano entre colchete ou 2 anos entre colchete, é por conta de que é um ano presumido. Ou seja, eu, como pesquisador, entendedor daquele material, presumo a data. Eu não posso suprimir a data ou colocar sem data. E aí nós temos essa maravilha de quantidade de formas de presumir a data que a ABNT nos coloca. Temos, utilizando o ou, que significa um ano ou outro, ou seja, uma obra que ou foi escrita em 1971 ou foi escrita em 1972. É correto? Sim, é correto, mas na hora de fazer uma chamada de referência desta forma, fica muito inviável. Então, eu não indicaria fazer dessa forma. Eu usaria, por exemplo, esta outra forma aqui, com uma interrogação. Então, se virmos este tipo de informação entre colchete, é por conta de que o autor colocou a data ou o ano provável. Ou seja, ele não tem certeza, não tem a data, mas ele pode atribuir este ano. Depois nós temos este outro, que também podemos fazer quando nós temos certeza de que a obra foi publicada naquele ano, mas não tem no texto, não tem no documento. Então, não está indicado no documento, eu coloco entre colchetes. Nós temos também um intervalo de datas que é diferente do ou, tá? O ou eu estou dizendo aqui
que ou foi 1971 ou foi 1972, ou um ou outro. Este aqui é para o caso do intervalo de datas. Ele deve ser utilizado apenas para intervalos menores de 20 anos. Então, foi ali entre 1910 e 1912. Foi ali entre 1910 e 1925, tá bom? Então, intervalos menores que 20 anos, podemos utilizar entre colchetes a data, a indicação entre. Assim como no caso de um ano ou outro, é complicado de referenciar. E aí nós temos uma outra solução, que é de colocar CA, ponto 1960. Este CA significa ano aproximado, cerca, tá bem? Aproximadamente ali, cerca de 1960, ano aproximado. E aí eu tenho como indicar uma década certa, ou seja, eu sei que aquele material foi publicado nos anos 70. Não sei o ano exatamente. Colocando uma interrogação, eu indico com uma década provável, século certo, século provável com interrogação. Então a gente vê que, ao presumir uma data, existem formas mais fáceis depois de se fazer de se indicar esta presunção lá na hora de fazer a chamada de referência. Então a gente deve optar pela forma técnica que simplifique. Porque como que eu vou colocar, gente? Imagina eu tenho uma obra de um autor chamado Souza. E aí eu vou falar que esta obra é de Souza, colocar um colchete e dizer entre 1906 e 1912, fechar o colchetes, vírgula, para colocar o número, por exemplo, da página 35, para depois fechar o parênteses. Não é viável, não é interessante fazer um tipo de referência com esta solução técnica para a presunção de uma data. Convém fazer algo que seja mais simples. Então, usando o mesmo exemplo aqui, se ele está entre 1906 e 1912, a gente coloca uma data aproximada ali no meio, por exemplo, vírgula, abre colchete e coloca, por exemplo, CA.1960, fecha colchete. Ou posso colocar ainda uma forma mais aproximada. Eu posso colocar Souza, vírgula, abro colchete e coloco 1910, interrogação, fecho o colchete, que aí eu tenho uma forma de indicar que é um ano provável. Enfim, a norma nos aponta soluções para indicar a data. Aí você me pergunta, professor, já que eu tenho este monte de formas de presumir uma data, eu posso ler uma obra de um pesquisador e ele presumiu a data de um jeito, e eu posso ter uma obra de outro pesquisador que presumiu a data de outro jeito? Sim. E estão falando da mesma obra.
por conta de que cada um vai adotar uma solução técnica que considere mais viável para fazer essa presunção de data. O importante é que quando nós formos elaborar, a gente lembrar daquele dado do sistema de chamada. O sistema de chamada é um código que, dentro da sua obra, ele deve ser inconfundível. Ou seja, o seu leitor deve procurar na referência, ele deve ter condições plenas de identificar a obra que você está se referenciando. Então, se você utilizar década certa na sua referência, você vai utilizar a década certa na sua chamada de referência. Então, quem tem que definir o formato que vai utilizar, caso não haja copyright na obra, sou eu, o pesquisador. Eu tenho que definir isso e padronizar esse uso para que não haja confusão para o meu leitor. Então, vai sim haver momentos em que você, como pesquisador, vai se deparar com 2, 3 formas em que a mesma obra que não tem data está referenciado de forma diferente em diferentes textos de outros pesquisadores. O que você terá de fazer é olhar os modelos técnicos que nós temos aqui, definir o que você vai usar e, ao definir o que você vai usar, aí sim, padronizar este uso. É isso que temos a falar sobre a falta de data em um documento. Até o próximo vídeo.